Imagens de dar água na boca, pratos coloridos e saborosos. E é claro que não poderiam faltar os dois ingredientes mais queridinhos e indispensáveis do Brasil, o arroz e o feijão. Ver tudo isso prontinho é um convite para se sentar e saborear. Mas você já parou para pensar no longo caminho que esses alimentos percorrem e quantos profissionais de áreas diferentes são necessários para que eles cheguem à mesa do consumidor? Sou chefe de cozinha, que nós preparamos o melhor para nossos clientes. Temos pessoas que vão buscar para a gente preparar tudo com muito amor e carinho. Temos nossos garçons e tenho o prazer de servir a todos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e possui mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, de acordo com o IBGE. E são os agricultores os principais responsáveis por preparar a terra, plantar, cuidar e colher. Os animais, como frangos, porcos e gado, também recebem cuidados especiais para garantir uma boa produção de ovos, leite e carne. A eficiência no setor coloca o Brasil como o quarto maior produtor de grãos e o maior exportador de carne bovina do mundo. Na época da colheita e do abate dos animais, muitas pessoas trabalham para destinar produtos de qualidade às principais distribuidoras das capitais brasileiras. Atualmente, o transporte de alimentos no país é feito por meio de cerca de 3,5 milhões de caminhões presentes em rodovias, de acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito. Nos supermercados, o trabalho é de formiguinha. Os colaboradores estão sempre atentos para manter as prateleiras abastecidas. Nas feiras, é possível encontrar produtos fresquinhos. E para aqueles que não têm tempo de cozinhar, contar com os restaurantes e lanchonetes é o meio mais rápido e fácil para matar a fome. Afinal, quem não gosta de uma comidinha pronta? Mas quando o assunto é comer fora, bom prezar por pratos saudáveis, uma recomendação dos nutricionistas. Sabemos que hoje, com a rotina corrida de todo mundo, não é possível todo mundo, levar a sua marmita ou tá fazendo a sua refeição em casa da maneira como deveria ser feito. Então aqui vão algumas dicas. Restaurante, buffet livre é sempre uma boa opção, porque tem uma variedade enorme de saladas, então sempre começar por essa parte. A gente também sempre encontra nos buffets alguma proteína que seja assada ou grelhada, que são melhores opções. E uma dica que eu sempre dou para meus pacientes: deem uma olhada no buffet e ver o que ele tá ofertando, para ver decidir o que tu vai querer consumir. Por exemplo, tem purê de batata, tem macarrão, tem arroz, e assim tu definir um tipo de carboidrato para estar consumindo, sem pegar um pouquinho de cada e assim extrapolar as calorias e querer provar o cardápio inteiro. A indústria de alimentos e bebidas cresceu 10% em faturamento e atingiu 11% do PIB em 2024. Atualmente, o setor de alimentação fora do lar emprega mais de 4 milhões de pessoas. 57% das contratações formais no ano passado foram de trabalhadores com idades entre 18 e 24 anos. Apesar do crescimento no setor de forma acelerada, as melhorias na gestão ficam a desejar. Muitas empresas do setor alimentício enfrentam dificuldades para manter o controle da produção, dos estoques e do atendimento aos clientes. Se você é do setor alimentício e quer fazer a diferença na sua carreira, hoje, 28 de abril, venha participar de uma palestra extraordinária e, na oportunidade, todos os profissionais do ramo alimentício irão receber uma bênção especial.
A entrada, o estacionamento e a escola bíblica infantil são gratuitos. Olá, que Deus te abençoe e te ilumine. Está no ar seu programa Problemas e Soluções. E o programa de hoje começou com essa matéria mostrando dados importantes da indústria de alimentos. E por isso nós estamos realizando hoje a bênção para todos do ramo alimentício. Mas o clamor pelos endividados. Milhões de brasileiros se encontram endividados. Normalmente, a cada 10 famílias, 7 estão presas a algum tipo de dívida, ou cartão de crédito, ou cheque especial, ou financiamentos, ou então o famigerado agiota. E você, tem dívidas? Está conseguindo realizar os seus sonhos? Está conseguindo pagar os seus compromissos? Ou já está com prestações atrasadas? De repente, os boletos estão se acumulando e você está ficando desesperado sem saber o que fazer. Então hoje, segunda-feira, 28 de abril, a última segunda-feira do 4º mês do ano, nós estaremos realizando este clamor em favor de todos os endividados. Você que está correndo o risco de perder o veículo que você comprou, financiado, está sendo ameaçado a ter o seu apartamento, retomado pelo banco, porque não está conseguindo pagar as prestações do seu financiamento. Às vezes, pessoas não conseguem comprar nada à vista, até mesmo o alimento. As compras do mês, o famoso rancho aqui em Santa Catarina, é feito com cartão de crédito ou cartão de crédito de uma determinada bandeira de supermercados. Quer dizer, o seu dinheiro não está em suas mãos. Se você quer mudar essa situação, venha buscar em Deus a bênção sobre a sua vida financeira nesta segunda-feira, 28 de abril, em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos agora a testemunhos, resultados. Veja o que Deus tem feito na vida daqueles que fazem o Congresso da Prosperidade com Deus e a gente já volta. Alex, vitória no pacto, como era antes, como está agora, o que você tem feito para Deus te honrar? Então, pastor, eu comecei a trabalhar com móveis planejados desde muito novo, aos 12 anos. E aí, dos 12 aos 16, eu trabalhei numa marcenaria aleatória, assim. Aí depois, aos 16 anos, eu fui para uma empresa de alto padrão, lá na região onde eu moro. E dos 16, comecei ali, fazia tudo na empresa, Trabalhava varrendo o chão, enfim, ajudava a fazer os móveis e tal. E eu fiquei nessa empresa durante 16 anos. Mas era uma guerra, pastor, porque eu não tinha uma expectativa, de melhora. Eu passei por todos os setores e no final, assim, eu já trabalhava com projeto, um monte de coisa, já sabia fazer móvel, trabalhava com máquinas também. Só que não via expectativa. A minha cabeça era tão engessada que eu sempre achei que eu ia ficar de funcionário a minha vida toda. Que eu ia morrer trabalhando ali. Você não tinha visão, né? Não tinha visão. Quer dizer, tinha força de vontade para trabalhar, mas não tinha visão do crescimento. Isso mesmo, pastor. Eu sempre tive força. Eu sempre trabalhei, como eu falei, desde muito novo e sempre corri, sempre para melhorar, Mas algo parecia que trancava, Tinha situações, eu casei também novo, com 18 anos, e não tinha dinheiro nem para botar gasolina na moto, Tudo amarrado. Tudo amarrado. Coisa não fluía. Às vezes não tinha 10 reais para botar de gasolina. Teve uma vez que eu fui andar de moto, o pneu da moto furou, eu tive que deixar o meu celular empenhorado para a borracharia para poder pegar dinheiro emprestado do meu cunhado para poder consertar o pneu da moto. E como está a sua vida hoje? O que o pacto, o Congresso da Prosperidade tem a ver com isso? Então, daí, em 2018, eu trabalhava no escritório e com fonezinho de ouvido, com computador, comecei a escutar a rádio. Entendeu? Daí a minha sogra era da igreja, ainda é. E aí, comecei a escutar, Comecei a ouvir. E daí, lá no meu bairro, tem a igreja lá, Daí eu comecei a participar lá. Só que, desde então, eu era de outra denominação. Entendeu? Daí eu comecei a participar do pacto e a coisa começou a fluir. Daí, na época, o pastor que estava lá, ele falou assim: rapaz, tu trabalhava nessa empresa desde muito novo, tu sabe todos os passos, todos os processos, tu tem que abrir um negócio para ti, cara. Daí ele dizia assim, Deus, pastor, mas não sei. Daí eu comecei a participar na reunião, fui vindo. Aí surgiu a oportunidade de comprar umas máquinas mais velhas, assim,
E aí eu comprei as máquinas, botei meu carro para fora da garagem e trabalhei dentro da garagem de casa. E aí eu fui escutando, todo dia com o radinho ali, escutando. Chegava na hora da 9h30, 10 horas, começava a reunião do pacto e eu escutava. Aí fiquei trabalhando quase um ano dentro da garagem de casa. Daí eu indo na reunião. Daí o pastor falou, daí eu comecei a orar e disse assim, eu vou pedir as contas. Aí eu fui lá pedir as contas. Aí quando eu fui pedir as contas, a minha patroa, não pode sair, que não sei o quê, não pode. Mas saí. Aí saí, no dia que eu fui sair, eu fui cumprimentar um funcionário que era muito antigo na empresa. E aí ele disse assim, rapaz, daqui 3 meses tu tá de volta. Daqui 3 meses tu tá de novo. Não acreditou em você? Não acreditou. Na hora eu peguei e amarrei. Eu disse, não, tá amarrado sim, eu não aceito isso aí. E fui trabalhar. Daí aluguei um galpãozinho de 120 metros quadrados e comecei a trabalhar, pastor. Comecei a trabalhar e as coisas começaram a acontecer e eu peguei firme no pacto. Aí eu saí, né? Daí eu entrei para a igreja mesmo, me batizei novamente, peguei firme com Deus. Entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Exatamente, recebi o Espírito Santo e as coisas começaram a acontecer. Os contratos começaram a vir, aí os arquitetos começaram a enxergar o nosso trabalho. Hoje a gente trabalha somente com arquitetos, né? Então, hoje a gente está com 10 funcionários. De 120 metros quadrados, hoje a gente está com 600 metros quadrados. A gente está com todo o maquinário da empresa, é tudo meu, assim, tudo pago, tudo certo. Estamos com veículos próprios. Consegui realizar um sonho que foi comprar um carro 0 quilômetro. E agora, no início desse ano, a gente conseguiu um sonho maior ainda, que era uma casa de praia. Aí comprei a casa de praia. Deus tem honrado. E paguei à vista. Graças a Deus, né? E a área de atuação da empresa é? Móveis planejados. Móveis planejados. Isso. Quer dizer, o que você iniciou lá atrás, trabalhando como empregado, hoje Deus te deu a sua própria empresa. Exatamente. Deus tem honrado. Tem honrado. E um detalhe, o funcionário que disse que eu não ia durar 3 meses, hoje ele é meu funcionário. É seu funcionário. Meu funcionário. Hoje ele está vendo ali a glória de Deus na sua vida. Hoje ele é meu funcionário. Amém. E a empresa já faz 7 anos, pastor. 7. 7 Sólida. anos. Não é fácil, pastor. Assim, Tem batalhas. Todo mundo sabe que empreender é difícil. A gente tem lutas, tem batalhas, mas com Deus a gente pega firme. E é uma vitória a cada dia. Exatamente. De mão dada com Deus está vencendo. Amém. Continue firme, ainda coisas maiores virão. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Nome do senhor? Elson. E a sua vitória na corrente da prosperidade com Deus, seu Elson? Eu tenho vendido bem, bispo. Minhas vendas têm sido bem boas. O senhor trabalha com o quê? Eu tenho uma loja de parafuso. Tenho vendido bem. E toda segunda-feira eu tenho vindo num congresso, né? Como que essa loja surgiu? Foi fruto do congresso? Foi fruto dessa reunião? Foi fruto desse... Foi um sonho, né? Um desejo. Quando o senhor chegou aqui, como é que era a sua vida? Então, há 28 anos atrás, eu não tinha nada não, bispo. Eu era bem necessitado, bem pobre, né? Família grande, 10 irmãos. E muita necessidade, né? Não era dizer assim, falar necessidade, mas era uma necessidade de verdade, né? Porque as mínimas coisas a gente não tinha, né? O básico faltava. Era mais do que o básico, não tinha mesmo, né? Se tivesse vendo assim, até a gente fala, as pessoas, não, isso não é... Se visse uma pessoa chupando um chiclete, a gente ficava com... Pô, o cara tá chupando chiclete, eu não tenho condição de chupar um chiclete. Era ruim a coisa, né? Era ruim. O que o senhor aprendeu aqui que mudou essa situação, levou o senhor a hoje ser um empresário, ter essa loja, e o que Deus acrescentou na sua vida? Quando eu vim para a igreja, eu vi que tinha algo diferente aqui. Eu não dormia direito, a gente tinha vontade. Eu era bem magrelo mesmo, e eu era corredor de cavalo. E um cara que me pagava para correr os cavalos dele, eu embarquei no carro naquela noite e ali ele foi falando umas coisas para mim, que não era para mim vir para a igreja. E a gente deixa eu ver, como a gente tem um desejo de vencer, a gente sempre tem alguma coisa em dizer, um jogador ou um corredor, e eu era um bom corredor de cavalo. Você chegou na Igreja Universal sem nada? Sem nada, não, nada mesmo. Aqui entendeu? aprendeu a fé inteligente. A fé inteligente. De onde surgiu, então, essa empresa que hoje dela o senhor tira o seu sustento? O senhor falou que era um sonho. Como Sim. foi isso? Então, eu vou falar para o senhor que
A gente, quando sonha numa coisa, para um estranho a gente não conta, mas para um pai a gente conta. E é meio triste de falar isso, porque hoje meu pai não está aqui. A gente estava no Mangueirão lá, onde eu tinha o chiqueirão. Eu falei para ele: pai, eu vou botar uma loja de parafuso. Meu pai olhou para mim e disse assim: começa com aquele latão de prego velho lá, que ele via que eu não tinha condição, né? Ele não acreditava? Não acreditava. Daí eu comecei, eu vou conseguir. E de fé em fé, ano Sim, após ano, como é que está a sua vida hoje? Então, bispo, eu posso comer do bem, do melhor. Eu tenho um galpão que tem uma renda. Eu comprei um outro terreno agora. E eu ganhei outro terreno que eu digo que aquilo nem comprei. Aquilo lá foi Deus que me deu de presente. É uma avenida e o engenheiro estão fazendo a planta que vai ser um prédio lá, né? E eu digo que foi eu digo que nem comprei aquilo ali. Aquilo ali foi um presente. Entendeu? Tem valido a pena, né? Tem valido, não falto nem uma segunda-feira. Luta tem. Mas a vitória é certa. Vitória é certa. Deus abençoe, graças a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. O nome da senhora? Loreci. Dona Loreci, fique à vontade. Qual o testemunho da senhora aqui no Pacto com Deus? Pastor, eu passei por uns problemas de saúde e fiquei hospitalizada, não consegui trabalhar quase o mês todo e estava preocupada porque quando eu voltei tinha contas da empresa, tinha coisas de casa para pagar também. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que eu nem imaginava. Veio um cliente que teve uma negociação de 2 anos atrás, não deu certo, ficou paralisada. O cliente voltou a me procurar, fechamos a negociação e outras vendas também aconteceram e supriu tudo. A gente não ficou, a gente ficou em paz, a gente conseguiu suprir todas as necessidades da casa e todas as necessidades da empresa. E também a vitória, assim, eu comecei a ter problema de saúde em novembro. E em meio a essa luta toda de saúde e tudo, mesmo assim, eu tinha uma sociedade. E agora, em janeiro, começo do ano, eu consegui comprar parte do sócio. Então, a empresa é nossa. Integralmente? Integralmente, é nossa. Eu e meu esposo está de férias, está me ajudando na empresa também. E a gente tem outros projetos juntos também ali. E a gente vê a mão de Deus na empresa. Graças a Deus. A empresa tem 1 ano só, mas a gente vê degrau a degrau o crescimento dessa empresa. Quer dizer, mesmo passando um momento difícil aí de saúde, de novembro para cá, né? Sim. Deus não desamparou. Não desamparou. E de saúde como que está? Está recuperando. Amém. Também, graças a Deus. Estou bem. Graças a Deus. E prosperando. E prosperando. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. Diante do cenário de instabilidade econômica, fazer parte do imenso grupo de endividados tem se tornado cada vez mais comum entre as pessoas. Enquanto as más notícias apontam para um número maior de pessoas endividadas, existem aqueles que estão conseguindo sair da prisão das dívidas. Tudo isto é possível, pois a palavra de Deus tem boas notícias. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Deuteronômio 28, 12. Você tem sido escravo de dívidas? Escreva em um papel e traga para um clamor para determinarmos que você seja livre das dívidas. O clamor por todos os endividados. Na oportunidade, teremos uma bênção para todos os que trabalham no ramo alimentício. Segunda-feira, clamor pelos endividados. Se você quer a ajuda divina para te dar a direção, mostrar para você o caminho, então hoje você deve estar presente. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Os horários estão aparecendo aí no seu televisor e nós vamos estar
presencialmente com você às 18 horas, na viração do dia, e o pastor Sérgio Freitas às 19h30. Entrada e estacionamento gratuito para você não paga absolutamente nada. E isso estará acontecendo em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, espalhadas pelo estado de Santa Catarina. Você que mora em Criciúma, quero dar um alô para você. Nós temos a nossa Igreja Universal do Reino de Deus aí na rua Pedro Benedetti, número 64. Coronel Pedro Benedetti, 64, com o pastor Tiago Nunes e o seu time de fé, você pode participar. Você que me assiste de Joinville, de Chapecó, de Blumenau, você que está aí em Lages, você que está em Caçador, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, você pode participar desta segunda-feira, o clamor por todos os endividados. E você que me assiste de São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 18h30 e na Grande Vigília das Grandezas de Deus, às 22 horas, com o Bispo Jadson Santos. Vamos clamar, vamos unir a fé. Traga os seus boletos que precisam ser pagos, traga os contratos que estão atrasados, traga aquilo que você precisa de uma resposta de Deus. Nós vamos apresentar em oração e clamor e de Deus virá a resposta. Com a bênção para todos aqueles que trabalham no ramo alimentício nessa segunda-feira. E nós estamos nos preparando para mais uma quarta-feira do estudo da fé, a defesa da fé. Acompanhe essa matéria e a gente já volta. Sabemos que a eternidade é uma realidade, mas o fato é que é impossível compreendê-la com a nossa mente. Da mesma forma que não entendemos com a lógica humana como Deus sempre existiu, também não alcançamos com o pensamento o que seria algo eterno e infinito. Mas saiba, você não precisa entender com a sua mente o que a Bíblia diz sobre a eternidade. Porém, você precisa crer e ter os seus olhos sempre lá. É a melhor reunião que tem da semana, porque os outros dias a gente busca pela necessidade das coisas para a nossa vida e a quarta-feira a gente vem buscar pela salvação da nossa alma. As reuniões de quartas para mim são importantes porque é um alimento espiritual. É a oportunidade que a gente tem de renovar a nossa aliança com Deus e aprender mais do reino dos céus, da santificação, da gente ter uma preparação para o dia que a gente for ter o nosso encontro com Deus. Você que está sofrendo, que acha que para a sua vida não tem mais jeito, eu quero falar para você que tem sim, porque um dia eu já estive no seu lugar e eu vim até a casa de Deus, busquei Ele e hoje eu posso dizer que para a sua vida tem jeito também. Você que hoje está afastado, mas você já esteve aqui nesse lugar, você já conhece o caminho e você sabe que para você tem jeito. O Senhor Jesus ainda não desistiu de você, então eu te faço esse convite para você voltar, porque você vai ser recebido de braços abertos. Se o nosso coração crê, a nossa mente questionará. E é justamente aí que o inimigo engana as pessoas sobre a existência de Deus e as convence que a eternidade é coisa de filmes, mas não é. Você vê nos filmes de Hollywood e aí a gente vê eles falando Jesus, aí no meio põe um palavrão e termina com Cristo. Quando eu ouço, eu saio fora daquele programa, daquele filme, daquela série, eu não assisto mais. Eu não vou dar ibope para uma coisa que insulta o nome do meu Deus. Desde o nascimento do Senhor Jesus até os dias atuais, o nome de Jesus é envergonhado. E antes do nascimento do Senhor Jesus, o nome do Deus Pai está aqui, ó, blasfemado incessantemente. Deus não tem muitos no mundo que santifiquem o seu nome. O propósito desse estudo bíblico é ajudar, é auxiliar a igreja do Senhor Jesus sobre o que realmente significa santificar o nome de Deus. É
É aqui e agora que escolhemos como passaremos a vida eterna. E existem apenas duas opções: o céu ou o inferno. Abra o seu coração para o que a palavra de Deus diz. Somente ela é a verdade. É apenas esta verdade que tem o poder de salvar você da morte eterna. Venha buscar a sua salvação. A batalha com Ele é garantida. Não abra mão da sua vitória. Participe quarta-feira às 19 horas da Noite do Espírito Santo. Não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Aqui está o segredo. Aqui você tem o GPS da vida para mudar a sua história. Nesta quarta-feira, o último dia do mês de abril, nós estaremos juntos, especialmente às 7 da noite, tratando deste assunto, defesa da fé. A vida vem pela fé. Tudo o que você quer de Deus, inclusive o mais importante, a salvação da sua alma, você só conquista por meio da fé. Mas você tem que ter uma fé forte, uma fé alicerçada, não nos sentimentos, nas sensações, nas emoções, não a fé do coração, mas a fé aqui, na mente, no seu espírito. Por isso, nesta quarta-feira, eu convido você, venha participar. E se você tem a Bíblia, traga, porque nós vamos abrir a palavra de Deus e Deus vai falar com você. Ele vai se revelar a você por meio de sua santa palavra. Durante o dia, às 7 e 10 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. E à noite, às 7 da noite, na noite da Escola da Fé Inteligente. Agora é momento de oração. Vem aí o Bispo Sérgio Mota, guardião da família, abençoando a todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Quando falamos, meu Pai, contigo, portas se abrem. Então, meu Deus, é o que esta pessoa que nos acompanha neste momento, ela necessita que as portas se abram para ela. Meu Deus, abra as portas que estão fechadas na vida econômica, esse chefe de família desempregado. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão hospitalizados. Eu oro, meu Deus, por aqueles que estão depressivos, pensando em dar cabo da própria vida por causa da situação que estão vivendo. Na autoridade e no poder que há em nome de Jesus Cristo, seja agora liberto dessa angústia, dessa depressão, seja livre de todo mal, que a luz do Espírito Santo, ela entre na sua vida, seja iluminado, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a tua vida o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Deus abençoe a todos. Amém. Tá ligado, Bispo Sérgio? Nessa fé nós vamos chegando à conclusão da nossa participação, mas não se esqueça. Tudo que você viu aqui está ao seu alcance, à sua disposição. Só basta que você dê um passo de fé na direção certa. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Estamos aqui à espera de você. Até lá!